Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. O senhor vai dar continuidade ao assunto que é a fatalidade. E ninguém está livre dela, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece, darmos início ao nosso encontro de hoje. Assim, agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída, e com certeza será pelos irmãos da espiritualidade superior, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, em nome de Deus Todo-Poderoso, com o auxílio do alto. Agradecemos a oportunidade mais uma vez do encontro, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde para todos, dando continuidade então a esse assunto, que como nós comentamos na semana passada, é um assunto que quando a gente compreende direitinho ele, a gente fica mais seguro na vida da gente. Como a gente estava comentando, hoje está difícil, né? Sair de casa está complicado, está tudo muito difícil, né? Antigamente, hoje uma criança, ela quando está no carro, ela tem que andar na cadeirinha. Se não tiver na cadeirinha, o carro for parado, a pessoa leva a multa, aquele monte de coisa, e a cadeirinha toda cheia de coisa, adequada e tal. Aí a gente lembra de quando era criança, né? Que os pais colocavam aquela prole numerosa dentro do carro, todo mundo emboladinho lá no carro, e viajava à vontade, né? Aí não acontecia nada e tudo. Só que não tinha quantidade de carro que tem hoje. As pessoas não respeitavam talvez um pouco mais, ou não tinha, sei lá, não era muito diferente, né? Eu tinha um Fusquinha na época, os dois iam ali atrás, soltos, né? Porque a Fusquinha naquela época nem cinto de segurança tinha. Né? Isso tem 40 anos, 38 anos, né? Então, realmente, né, era muito diferente. Hoje está tudo mudado, as coisas estão mais perigosas, está tudo mais difícil, a quantidade de tudo, né, aumentou. E a gente está numa insegurança muito grande por causa desse momento que a gente está vivendo aí, não só no país, quanto no mundo, esse desemprego todo, a marginalidade aumentando, tudo está muito difícil. E o valor pela vida está caindo. As pessoas não valorizam mais muito a vida, e muito menos aqueles que estão dentro do crime, que realmente sabem que é uma questão de tempo eles partirem também de forma trágica e violenta, né? Levando também muita gente. Então isso tudo está dentro de um quadro chamado fatalidade. Mas tem lá algumas coisas para a gente observar e a gente obedecer, para a gente não fazer bobagem e partir antes da hora. Parece que eu estou falando uma bobagem em vista dessa 553A aí, que nós ficamos de desenvolver hoje, né? Essa página tem essa aqui que a gente já comentou, uma coisa na semana passada, que certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte, não há nisso fatalidade, e eles então falam, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte, chegando a esse momento de uma forma ou de outra, a ele não poder furtar-vos. Então é bom compreender essa questão, eu repito aqui sobre esse momento da morte, esse instante da morte, né? Esse instante da morte, ele não está programado naquele instante, não. Não é bem assim, naquela hora, naquele minuto, não é bem assim. A época que a gente vai partir dessa terra, muita coisa entra em jogo nessa situação. As nossas negligências, as nossas imprudências, né, as oportunidades para que a gente saia desta vida material e adentre de novo aí na vida espiritual. Então há uma série de coisas, mas bateu aquele instante que é para ir, aí sim é para ir. Nós não sabemos, nós não temos condição de saber um instante. A época a gente pode até imaginar ou pressentir alguma coisa. Agora um instante mesmo da morte, isso aí a gente não consegue. Por isso que é fatal, a gente não tem como controlar esse instante da morte.
Aí, mais uma vez, a gente vem àquela questão. Ué, mas e se eu resolver tirar minha vida? É uma fatalidade, porque aí é a morte, né? Um instante da morte? Não, não é um instante da morte. Eu estou antecipando. Eu estou provocando uma antecipação dessa partida minha, mas não era para ir naquele momento. Ninguém nasce para tirar a própria vida. Ninguém nasce com isso no seu currículo, né? Para a Terra aqui. Nasce no seu plano de viagem. Nasce com tendências a isso, por conta até de outras vidas que já terá feito isso. Aí o espírito faz escolhas para que isso seja evitado, porque tem espíritos que ficam assim, fixados em tirar a própria vida. E eles fazem isso em várias encarnações, não é só numa, duas, não. Vem para a Terra, não tem muita, não aceita muito a situação e acaba tirando a própria vida. Então ele já, o próprio espírito, junto também com a equipe que o ajuda nesse planejamento, já ajuda nesse sentido. Então ele vai sofrer algumas situações. Eu já contei esse caso aqui de uma criança que tinha muitos problemas, nasceu com muitos problemas. Não tinha os braços, não enxergava, não ouvia bem. E depois, essa criança, um pouquinho mais, né, com mais idade um pouquinho, teve uma outra doença e o médico disse que precisava cortar as pernas dele. A mãe revoltadíssima, revoltada com Deus, porque realmente quem não é reencarnacionista não consegue entender uma situação dessa, não consegue conviver com essa dor, não é? Principalmente de um amor, de um afeto, de um filho querido, né? No que não fez nada, já nasceu com esses problemas, não era nem explicado pela medicina por que ele tinha nascido daquela forma, não conseguiu encontrar uma causa. E ainda por cima ficou com outra doença que precisava de cortar as pernas, e a mãe revoltadíssima, uma família conhecida, levou essa mãe a um centro espírita. E lá ela foi atendida, foi acolhida e foi amparada, né, pelas pessoas que lá trabalhavam. E na reunião mediúnica, veio uma mensagem para essa mãe, que ela ficasse calma, porque aquilo era um recurso para auxílio daquela alma, para que ela saísse vitoriosa dessa encarnação. E veio contando a história um pouquinho de vidas passadas daquele espírito que havia, assim, cometido suicídios nas suas 2 ou 3 últimas encarnações. E ele pediu que todo o recurso fosse dado a ele, para que ele pudesse não fazer isso nessa encarnação atual, naquela que ele iria entrar. Então ele veio com problemas que o limitavam muito, mas ele podia andar, né? Ele podia andar. Então ele iria cometer suicídio. Ou ele ia pular de alguma altura, ou ele ia ia entrar debaixo de um carro, ele ia fazer qualquer coisa e ele iria se matar novamente. Então foi feito o que ele pediu, um recurso. Ele adoeceu e eles iriam cortar as pernas. Então ele só poderia ficar em casa com a mãe. Aí ele não tinha nem como tirar a própria vida, porque ele não tinha os braços, não tinha as pernas, ia ficar sem as pernas, ele não enxergava. Então ele ia sair desta encarnação vitorioso, sem ter tirado a vida novamente. Então, muitos recursos são utilizados. Quer dizer, quando alguém comete suicídio, ela não está no instante de morrer. Ela não está alterando o tempo da sua vida, da sua morte. Ela está alterando o tempo da sua vida aqui. Mas ela não está obedecendo aquele ali. Não está sendo obedecido o instante da sua morte. Então, aí não é uma fatalidade. Porque só é fatalidade aquilo que o espírito pode controlar. O que ele não pode controlar não é fatalidade. Aí ele tem que
abrir mão da sua revolta, de tudo, ele não pode fazer nada. Aí entra aquela questão que a gente comentou sobre aquelas mortes trágicas em que a pessoa não teve a menor colaboração para aquilo, não provocou, não fez nada de errado e, no entanto, foi vítima, né? Como a gente falou, vítima de um motorista embriagado, vítima de uma parede que cai em cima, de um deslizamento de terra, alguma coisa que o leva sem que ele, né, tivesse tido qualquer participação ou provocado aquilo ali. Mas ainda assim, relembrando que falamos na semana passada, não é uma fatalidade aos olhos do reencarnacionista, aos olhos do mundo, sim. Né? Porque ele não pôde controlar. Ele não pôde controlar naquele momento, mas aquele gênero de morte que ele escolheu, ou que a vida que ele escolheu deu oportunidade de ter, poderia ter sido evitado em outras vidas, porque ele está resgatando um passado de erros e delitos. Então, ele escolheu um gênero de morte trágico para que ele pudesse resgatar o passado dele. Quer dizer, se ele não tivesse errado no passado, ele não precisava estar passando por aquilo ali agora. É por isso que não é a fatalidade. Estava no controle dele atrás, antes dele reencarnar, enquanto ele estava em outra experiência de vida. Depois que o fato foi consumado, o erro estabelecido, aí tem que haver o resgate. Então, por isso que aos olhos de um reencarnacionista, esse tipo de morte não é uma fatalidade. Aos olhos do mundo, sim. Agora, essa aqui é extremamente importante. Aqui, ó. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou. Aí está aqui, não morrerás. E tens disto milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Esse instante, né, da morte que está falando aqui, ó, instante da morte. Nós não sabemos qual é. Então, tudo precisa ser feito para salvar uma vida. Porque a gente não sabe se está no instante da pessoa morrer. Ué, mas está falando que não morre. Aqui, ó, não morrerás. Não morrerás se nós não estivermos interferindo nisso aí. Porque o que mais a gente faz é interferir. Segundo os espíritos, a grande maioria dos espíritos que partem da Terra partem fora do tempo. Partem antes do tempo prescrito por eles e pela espiritualidade. Porque antecipam a sua morte. Porque há várias formas da gente antecipar a nossa morte. Várias formas. Inúmeras, podemos dizer. Né? Porque todos os vícios podem nos levar antes da hora. As nossas negligências, as nossas imprudências, né? O suicídio de fato e direto, né? Leva antes da hora. Então são muitos os casos. Ué, mas se não chegou a hora, não morre para quem não provoca, para quem é obediente, para quem faz a sua parte certinha. Aí sim, aí não morre. Né? Nesse caso não morre. Se nós não tivermos que morrer e estivermos passando nessa calçada aqui um motorista doido, né? Por causa de uma bebida, ou seja lá pelo quê? Alcançar a calçada não vai nos atropelar. E às vezes a gente vê esses vídeos na internet, a gente custa acreditar que a pessoa se salvou ali. Né? A pessoa passa, ainda faz assim para o carro passar aqui atrás. Né? Então não morre. E às vezes nas tragédias, né? Aqui em Friburgo nós tivemos vários exemplos de pessoas que ficaram soterradas durante horas, né? E foram resgatadas sem um arranhão, sem ter problema nenhum. E outras, às vezes caiu uma coisinha em cima, deu uma pancadinha na cabeça, a pessoa morreu. Então, se a pessoa não tiver cometendo nenhuma imprudência, não estiver sendo negligente, não estiver provocando nada, ela não vai, ela só vai na hora dela partir.
É por isso que os erros médicos, que a gente fala assim, morreu por conta de um erro médico. Foi por conta do erro médico. Só que se o médico não tivesse errado, iria de qualquer forma, por outra razão. Ou cairia da cama, bateria com a cabeça no chão, né? Ia. Se o médico cometeu um erro e a pessoa partiu, esse médico vai responder pela sua negligência ou imprudência ou descaso, né? Seja lá pela sua irresponsabilidade. Ele vai responder por aquela morte, porque ele foi irresponsável. Mas quem partiu tinha que ir. Senão não iria. Por conta de outra pessoa não iria. É igual aquele que assalta. Fez um assalto, né? Assaltou alguém, a mão armada. Ele entregou tudo e ainda assim foi morto pelo bandido. Estava na hora dele, senão ele não iria também. Né? Então são coisas, é o que a gente fala. Tá sendo assaltado. Eu sempre falei isso para os meus filhos quando eles foram embora daqui para estudar fora, né? E o Rio é um atrás do outro. Ser assaltado no Rio é uma questão só de tempo. Todo mundo vai ser assaltado no Rio, né? É uma questão de tempo. Agora, só morre se tiver na hora. Se não, agora. Se reagir, aí a história muda. Porque se a pessoa reage ao assalto, ela está provocando uma situação que poderia não acontecer. Ninguém garante que aquele assaltante vai atirar. Mas ele, por medo, que ele está com mais medo que o assaltado. Por incrível que pareça. As estatísticas mostram isso, as entrevistas. Eles têm muito medo da reação, de serem mortos também. Então, qualquer reação pode provocar uma ação de um assaltante que ele não teria se ele não fosse provocado. Então, é isso aí. Ali pode ir antes da hora? Pode. Pode ir antes da hora. Podemos ir antes da hora por N razões. Muitas razões. Né? Então, os espíritos dizem que partem mais gente do mundo material para o espiritual antes da hora do que no momento mesmo da morte. E isso provoca um estado de perturbação enorme para a alma. Não estava na hora dela. Ela não tinha, né? Ainda porque até mesmo aquele que comete um suicídio direto, até essa criatura, ele não queria sair desse mundo. Ele não queria a morte, mas foi o único meio que ele encontrou de se livrar de um problema dele. Ele não encontrou outro. Se ele tivesse encontrado outro, talvez ele tivesse usado. Mas ele não encontrou, porque não é a morte que ele queria se livrar de um problema. Ninguém que se mata quer morrer, pura e simplesmente eu quero morrer. Não, tem alguma coisa que o leva a querer isso. Né? E se for apresentado a essa pessoa uma solução, ele pode não cometer o suicídio. Né? Pode ser que sim, pode ser que não, ninguém pode garantir. Então nós, quando nós não provocamos, que nós obedecemos às leis, o problema todo reside a nossa desgraça, na desobediência às leis. Em todas as situações, sempre que a gente desobedece, que a gente transgride alguma coisa, a gente sofre consequências por conta daquilo ali. E com a lei divina, essa então não tem jeito. Né? Quando nós sobrecarregamos demais a nossa organização física, trabalhando muito, ou até mesmo sendo intransigente, extremamente estressado por não aceitar as coisas, por não compreender as coisas, por não aceitar as pessoas como elas são. Tem gente que fica num desespero, num nervoso, porque o outro é assim ou assado. Isso aí, até eu me lembro que quando eu ouvi isso, eu falei, então eu sou muito mesmo ansiosa. Eu ouvi uma palestra, uma entrevista, não foi uma palestra, do Augusto Cury. Ele falou, vocês querem saber se vocês são ansiosos? Que ele falou que está lidando muito com criança ansiosa no consultório dele, muito. E criança não era para ser ansiosa, né? Criança não tem ainda preocupação com as coisas, não era para ter ansiedade, sofrer de ansiedade, mas estão sofrendo por conta dos adultos, que arranjam
tanto trabalho para eles, que arranjam tanta ocupação para eles, que eles não conseguem ser crianças. Ele ainda falou que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação do que tinha lá um faraó do Egito. Então é tanta coisa na cabeça da criança, é aula disso, é aula daquilo. A criança não tem tempo para nada. Para ser criança, ela fica ansiosa porque ela não consegue dar conta das coisas, né, que estão arrumando para ela. Então ele falou, mas hoje a ansiedade é... Ele falam que a depressão é o mal do século. Não é a depressão o mal do século, é a ansiedade. Ele falou, esse é o mal do século. As pessoas são ansiosas, muito ansiosas. Aí ele falou, quer saber se você é uma pessoa ansiosa? Você convive bem com alguém muito lento? Com alguém muito calmo? Se a resposta for sim, você não é uma pessoa ansiosa. Mas se for não, você é ansioso. Aí eu falei, bem, então eu sou o suprassumo da ansiedade. Porque eu sou muito agitada. Eu não sou agitada para fazer as coisas, mas eu sou assim muito agitada. Então, eu tenho uma nora... que eu sempre brinco, eu falo, ela morre com 100 anos e ela mata todo mundo que está em volta. Porque ela é extremamente calma. Ela é muito calma. Aí eu falei, olha, se é uma coisa que eu tenho... E a bênção vai ser ligada. Se é uma coisa que eu tenho inveja, é de uma pessoa calma. Uma pessoa que, sabe, está assim, lenta. Mas eu não consigo conviver. Né? Eu brinco com ela, eu digo, olha, eu não consigo conviver muito com você, porque você me leva a um estresse tal. Aí, depois que eu escutei a entrevista do Augusto Cury, não é ela que me leva, eu é que me levo para lá, né? Não é ela é normal. Ela é normal, ela é o que se deve ser. Mas eu sou ansiosa demais para conviver. Uma pessoa que fala muito devagar, e eu falo que eu sou uma máquina de falar... Eu fico num desespero para a pessoa desenvolver a palavra, falar, né? Aí eu acabo falando para a pessoa. É uma coisa horrível, é tão desrespeitoso isso, né? Eu tenho que me cuidar realmente, para ficar menos ansiosa. Mas essa ansiedade é assim, essa agitação. Porque eu sou calma para fazer as coisas, mas não consigo muito lidar. Então a ansiedade, não resta dúvida, ela é o mal do século. E essas pessoas, assim, muito ansiosas, e tem outros problemas também, acabam arranjando problemas de saúde para si mesmo. Pessoas intransigentes demais, que se aborrecem à toa. Tem pessoas, quando você vai falar uma coisa com ela, você prepara ela antes. Você fala assim, fulano, olha, não fica raivoso, não. Fica calmo, eu preciso te falar uma coisa... Está lá com um copo, até com uma passiflorazinha para dar para a pessoa, porque a pessoa tem um AVC, um infarto na hora. Você vai dar uma notícia boba, não é notícia séria não, porque para dar uma notícia mais séria tem que ser dar quase, né? Mas assim, uma coisa é toa. A pessoa fica com uma raiva. Tem pessoas que, se forem contrariadas por alguma forma, parece que vão ter um troço, elas ficam vermelhas, parece que vão morrer. Então, essas pessoas, com certeza, elas vão antes do tempo. Elas vão partir antes do tempo. Porque elas vão sobrecarregando a organização física. Né? Vão criando doenças, criando problemas. Pessoas muito depressivas, muito pessimistas, acabam criando doenças para si. Pessoas que reclamam demais da vida. Então, se a gente for imaginar, a gente é obrigada a dar assim, crédito a esses espíritos que falam isso, que a maioria parte daqui antes da hora. Porque a nossa vida, nós somos espíritos muito inferiores, nós somos espíritos bem atrasadinhos ainda. Então nós fazemos muitas coisas erradas, muitas bobagens. Então essa resposta dos espíritos, não morrerás, é naqueles momentos que realmente a gente não está contribuindo em absolutamente nada para isso, em termos das tragédias, né? Quando teve aquele tsunami, eu acho que não sei quanto tempo depois, eu não sei se foi uma semana depois, encontraram um bebê boiando em cima do colchão no mar. Um bebê. Estava em cima do colchão.
E aí a gente lembra, né, do que os espíritos falam. Não estava na hora daquela criança aí. Foi alimentado pelos espíritos, foi energizado pelos espíritos. Assim como aquelas pessoas que ficam, às vezes, 2, 3 dias soterrados, não bebem, não comem, e são retirados com vida muito fraquinhos, muito debilitados, mas são retirados com vida. Aquele último, acho que foi um penúltimo terremoto que teve, não sei se foi no Japão, uma senhora de quase 100 anos. Ela foi encontrada, acho que 2 ou 3 dias depois, e sobreviveu. E ela não bebeu nada, ela não comeu nada, né? Estava imprensada lá no meio daquelas coisas todas. Então, não tinha que ir. E ela não contribuiu nada para aquele terremoto acontecer. Quer dizer, ela, né, não era um momento dela, não era um instante da morte dela. E já que ela não contribuiu, ela não ia. Então, nós só temos que temer quando a nós mesmos, quando os espíritos falam que nós somos os nossos maiores inimigos, é fato. Nós é que desgraçamos a nossa vida, não é ninguém. Ah, mas fulano fez isso comigo. Fulano fez, e daí? O que você fez com isso que ele fez? Você pegou para você se desviou? É igual uma pessoa que está atirando pedra na gente e a gente fica na reta da pedra. Sai da linha de tiro, né? Ninguém é obrigado a ficar na reta da pedra. A gente sai. Então as pessoas são responsáveis pelas coisas que acontecem com elas sempre, sempre. Não tem inocente pagando por nada nesse mundo. Não tem inocente nenhum pagando por um pecador. Ele mesmo pecou. Quando perguntaram a Jesus sobre aquele cego de nascença, olha só a pergunta que fizeram para ele. Quando a gente fala sobre essa questão de que não tem reencarnação na Bíblia, só nessa pergunta que fizeram para Jesus, mostra que eles já conheciam isso na época. A ideia da pluralidade de vidas, né? Porque perguntaram os seus discípulos, perguntaram a Jesus ao olharem o cego de nascença: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele tivesse nascido cego? Olha a pergunta que eles fizeram. Aparentemente seria uma pergunta idiota se não tivesse a reencarnação nesse contexto. Como ele poderia ter pecado para nascer cego se ele nasceu cego? Ele ia pecar quando? Quando que ele ia pecar? Né? Então, quando a gente vai interpretando direitinho essas passagens, a gente vê que eles tinham esse conhecimento de pluralidade de vida direto ali. Né? Eles sabiam, eles conheciam isso. Aí Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego para que as leis, para que as leis de Deus se cumpram na terra. Não disse que era pela vontade de Deus, para que as leis do Criador se cumprissem na terra. Aí é diferente isso, né? Quer dizer, a lei de causa e efeito. Então, ele mesmo, aquele que estava ali, aquela personalidade que estava ali, cega, não fez nada. Quem fez foi a individualidade, foi o espírito ali encarnado, que em outras vidas fez, e para que as leis de Deus se cumprissem na terra, sob a lei de causa e efeito, ele nasceu assim, com deficiência visual, por conta de algum problema que ele tenha feito em vidas passadas. Ah, mas isso é a sua interpretação, alguém pode dizer para mim. Aí eu digo: e qual é a sua? De repente é melhor que a minha. Porque a pergunta que fizeram para ele já gera essa ideia, gera esse princípio reencarnacionista. Como que ele poderia pecar se ele nasceu cego? O pecado teria que ser anterior à questão da cegueira, para que ele pudesse ficar cego por conta daquilo. E ele nasceu assim, então era de outra vida. Né? Então aí ele falou: ele não, realmente. Por isso que às vezes, quando a gente conversa com alguém, que a pessoa fala assim: ah, eu não fiz nada para estar pagando isso. Você não. Essa personalidade não. Não podemos esquecer que somos espíritos encarnados. Então nós temos um espírito, um perispírito e um corpo físico. Esse
espírito, nessa experiência agora, com este corpo agora, na atual encarnação, não fez realmente. Mas a individualidade que anima esse corpo fez em outras vidas. E tem que pagar, porque é o mesmo espírito. Então não é porque uma pessoa contraiu uma dívida num país, muda para outro e fica livre da dívida, não fica não. Pelas leis pode até prescrever, né? Mas o delito foi cometido. E aquilo ali, né? Ela pode até não ser obrigada a pagar pelas leis do mundo aí. Mas ela, pela lei divina, ela vai pagar. Ela vai responder por tudo. Porque mudou de país, mas é a mesma pessoa. Mudou de forma, fez plástica, fez cirurgias, fez lá o quê? Mudou, pode ter mudado até de sexo, não importa, mas foi a pessoa que fez. E ela vai ter que responder por isso. Se não responder legalmente pelas leis dos materiais, vai responder pela lei divina. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Né? Nós estamos nesse mundo fazendo um resgate de dívidas passadas. Então tudo que acontece conosco aqui não é por acaso que acontece. Nós não estamos pagando por nenhum pecado, né, que outro tenha cometido, de forma nenhuma. Nós somos o resultado de nós mesmos. Então alguém pode ser instrumento da nossa tristeza, da nossa desgraça, ou seja lá o nome que a gente queira dar. A gente, quando fala em desgraça aqui, é na conotação da falta de graça, da falta de felicidade, da falta de alegria. Não é no sentido pejorativo que essa palavra também tem, não. Porque os espíritos usam muito essa palavra desgraça. Mas usam dessa forma, né? A falta de bem, de graça, a falta de alegria, a falta de felicidade. Então nós só não morreremos se nós não tivermos contribuído para isso. Do contrário, a gente vai antes da hora, sim. Vai e às vezes vai muito antes. E também, nessa questão aqui, não morrerás, e tens disso milhares de exemplos, entra sempre a questão do fator humano, que jamais pode ser esquecido. Nós temos livre-arbítrio. Existe o fator humano na condução daquele plano que fizemos ao reencarnar. Então existem espíritos tão comprometidos com a vida, tão comprometidos com os outros espíritos que aqui vão recebê-lo, nos mundos materiais, né? Que ele não tem um plano com época determinada para partir dessa vida. Ele tem um plano, sim, vai viver aí, digamos, pode viver, não é que vai, pode viver 5 décadas. Então pode ter sido previsto para ele uma vida material de 50 anos. Mas não significa que ele não possa partir em qualquer momento. Qualquer momento. Ainda que nem seja diretamente provocado por ele, mas indiretamente sempre provocado por ele. Porque existem espíritos tão comprometidos que, ao fazerem o planejamento para a sua reencarnação, vão depender do livre-arbítrio das pessoas que aqui vão recebê-lo. Ah, mas isso está errado. Não, errado não é. Ele errou tanto, ele fez tanta bobagem, que ele se comprometeu tanto com as leis divinas e com aqueles espíritos, que ele é aceito, mas sempre assim, com aquela proposta. Se o livre-arbítrio da pessoa for, né, acionado ali contra você, aí é um problema seu. De tanto que às vezes a pessoa errou com aquela outra. Então é um fator humano que a gente não pode deixar de considerar. Um espírito nasce para fazer sua experiência aqui, para ver se ele melhora. Outros espíritos se encarregam de recebê-lo, mas com um comprometimento muito grande, pode ser que aqui, nesse mundo, essas pessoas
no uso do seu livre-arbítrio, que não será muito bom esse uso, poderão recusar-se a recebê-lo. Aí são aquelas almas que reencarnam, não são abortados os seus corpinhos, mas eles não são aceitos pela família. Às vezes a família doa para alguém que também não fica, aí vai para a rua, depois vai para uma FEBEM da vida, que nem a mais FEBEM, né? Agora acho que tem outro nome. Então é assim, quer dizer, aí esse espírito, ele fica muito exposto a errar novamente. Ah, mas isso não é injusto? Não, não é injusto. E ele já veio com esse mapa assim, com esse planejamento assim, por conta dos seus erros, dos seus delitos. Só ele é responsável por isso. Ora, uma pessoa vai trabalhar numa empresa, chega lá, rouba, faz até coisa pior dentro da empresa. Esse diretor da empresa, o dono da empresa, é obrigado a ficar com essa pessoa? Não, não é. Se esse dono de empresa tiver coragem, né, de tentar reabilitá-lo, e quiser reabilitá-lo, ele poderá dar uma atenção especial, colocá-lo para um tratamento, ou seja lá o que for, se ele assim desejar, e fará bom uso do seu livre-arbítrio, tentando auxiliar essa pessoa, que poderá dar certo, que a gente também não sabe, depende do livre-arbítrio do outro. As coisas materiais são escolhidas, mas as atitudes morais não. A gente já passou por essa questão. Então vai ser ótimo, né, se ele for recuperado. Aquele empregador vai ter grandes bônus, e assim é na vida. Né? Ele não é obrigado a ficar com aquele funcionário que fez isso, mas ele poderá ficar. Assim como aquela família que disse que receberia aquela alma, recebe esse espírito em casa, e chega um ponto que ele apronta tanto que a pessoa não aceita, abre mão, põe na rua, abre mão, deixa para lá, aí ele cai no crime. Mas por que ele não foi aceito? Por causa dele mesmo. Então a gente faz, é por isso que o nosso julgamento é sempre falho, porque nós não estamos no coração de ninguém, nós não estamos dentro da cabeça de ninguém para poder avaliar com certeza. Por isso só Deus pode nos julgar. Só Deus. Né? A gente não tem condição. Ah, mas fulano não podia ter feito isso. Ah, porque fulano botou não sei quem lá no asilo. Porque fulano fez isso. Fulano fez, e daí? Ele vai responder pelo que fez, e nós não podemos criticar, a gente não pode jogar pedra, a gente não sabe o que houve. A gente não sabe o que está por trás de uma situação. Né? É muito fácil a gente criticar a atitude do outro, mas a gente não sabe por que aquela pessoa está tomando aquela atitude. Né? Então é errado a gente fazer esse julgamento. Por isso que a gente fala sobre essa questão aí. Tem o fator humano e nós não podemos desconsiderar isso, mas ter a certeza que estou andando na linha, estou obedecendo a lei, estou sendo o mais correto possível. Por que possível? Porque somos espíritos inferiores, não somos perfeitos. Então os espíritos sabem reconhecer as nossas ações, o nosso esforço, a nossa boa vontade em acertar, eles sabem reconhecer isso. Então estamos sendo normais. Porque isso é normal, andar certo, andar correto, ser obediente à lei, isso é normal. Isso não é nenhuma proeza, isso não é nada a mais. Isso é normal, é assim que tem que ser. Aí sim, não vai nos acontecer nada que não tiver que acontecer. Do contrário, vamos responder pelo que fizermos. Quer dizer, sempre vamos responder pelo que fizermos. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte por que partirás daqui. E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Quando a gente pede um determinado tipo de existência aqui no mundo, em determinada localização,
que pode gerar uma morte trágica, a gente já sabe que a gente pode morrer tragicamente por conta disso. Né? Então, isso, o gênero de morte, o espírito não sabe se ele vai morrer assassinado, se ele vai morrer, ele sabe que ele vai ter ele vai morrer, ele sabe o gênero de morte, ou por doença, ou por esgotamento orgânico com a idade, ou por um acidente, ou por uma tragédia. Isso ele sabe. O que ele não sabe é como isso vai ser. Né? Se for por uma doença, nem por doença ele sabe como vai ser. Porque ele pode ter várias situações, várias doenças que poderão levá-lo à morte. Por isso que muitas vezes a pessoa fala assim, gente, mas morreu disso, ninguém morre disso mais. Mas ele, estava escrito para ele, que ele escreveu para ele que ia assim. Né? Então, realmente, às vezes as pessoas pegam, por exemplo, as pessoas que fazem assistência a doentes, as pessoas mais pobres e sem condição nenhuma. Por exemplo, a irmã Dulce, a Madre Teresa, né? Essas pessoas só lidavam com pessoas muito doentes, doenças contagiosas, nunca pegaram nada. A irmã Dulce teve problema, coitada, lá de pulmão, um pulmão já não funcionava e ela teve muitos problemas. A Madre Teresa teve problema, não sei se foi cardíaco, alguma coisa assim, mas todas muito idosas também, né? Tem um tempo para a pessoa ficar aí. A gente não vai ficar toda a vida aí nesse mundo, né? Mas elas nunca pegaram uma hanseníase, nunca pegaram nada disso, um fogo selvagem, nada, uma tuberculose, nada. E elas tratavam dessas pessoas. Porque elas não tinham que pegar isso. E outra coisa, que a gente já até falou aqui, a ciência já provou que pessoas que fazem trabalho voluntário têm o seu sistema imunológico aumentado. Né? Olha só, que coisa mais bonita que é isso. É a intervenção divina. Né? Porque as pessoas não têm que ter medo de ajudar uma pessoa com problema de saúde e tudo, né? Porque só vai pegar se tiver que pegar. Eu uma vez morava num outro lugar, era vizinho e tudo, ela veio pedir para eu dar uma olhadinha na filha, que ela estava com algum probleminha, que ela estava com uma dor de cabeça há um tempão. Aí eu não sou médica, eu não sei nada disso, né? Mas quando eu cheguei lá, que eu olhei, eu vi que aquela menina estava muito doente, parecia ser muito sério, né? E realmente ela estava com petequias, ela estava com meningite. Eu peguei a menina no colo, botei no meu carro, levei para o hospital junto com a mãe, né? Não peguei meningite. Com 2 filhos pequenos, poderia ter até o vírus, não passou também para eles, não tinha que ser, né? E se fosse, a gente tratava, né? Ela não partiu. Né? Não estava na hora dela, mas ela chegou muito mal. Até quem a socorreu na hora, o Jorge, que costuma frequentar aqui, que ele falou, você está fazendo o que aqui? Eu falei, eu estou com uma menina. Aí ele falou, aquela mocinha que entrou, aquela menina de acho que 12, 11 anos, ele falou, ela está com meningite, meningocócica. Seríssimo. Aí ele falou, nossa, e você depois faz os exames, porque você teve muito contato, né? Mas não deu nada. Quer dizer, poderia ter dado? Poderia. Não foi porque eu ajudei que não deu. Não tinha que ser para mim, né? Então, as pessoas não precisam ficar assustadas com nada disso. Só vai socorrer uma pessoa, né? Se fosse assim, as mães, né, ao socorrerem seus filhos. Eu não vi mãe apanhar sarampo, nem catapora, que essas coisas pegam, nem cachumba, né? Porque está socorrendo um filho com isso. As coisas acontecem nesse sentido aí, quando elas têm que acontecer. Né? Então, aí é diferente. Às vezes a gente tem medos que a gente não consegue entender, né? Eu me lembro muito de um caso que aconteceu na cidade de Petrópolis, há muitos anos. A família, né, tinha um rapaz, um menino que foi estudar fora e tudo, que já... E a mãe quase morreu na época. Meu Deus, vai ficar saindo aquela... Isso já tem tantos anos e ela estava com medo da violência e tudo, e controlava a vida do menino. Ele chegava em casa, tinha que ligar, se ele não ligasse, ela começava a ligar, fazia da vida do garoto um tormento.
E não deixava ele ficar o fim de semana lá. Isso tudo foi contado depois que aconteceu o fato, né? Pelo jornalismo. E ele vinha todo fim de semana, ele ia para casa. Porque realmente os pais, a mãe mais, ficavam desesperados. Então o menino tinha que ir. Aí numa das vezes que ele foi, no fim de semana, para casa, a casa foi assaltada naquele fim de semana. E o menino escutou barulho, era um duplex, ele desceu. Quando ele desceu, que estava sendo assaltado embaixo, o assaltante viu, deu um tiro. Um único tiro. Ele morreu dentro da casa dele. Ali. Então, olha só, né? É uma ironia do destino? Não é uma ironia. Se aquele menino não tivesse ido para a casa dele, teria acontecido isso no Rio. Ou aonde ele estivesse. Ou não um assalto, um atropelamento, né, alguma coisa assim. Há pouco tempo a pessoa morreu porque explodiu aquela tampa lá no Rio, na Zona Sul lá de gás, né? E até acho que era até turista, se eu não me engano. Então esse tipo de coisa, aos olhos do mundo, é uma fatalidade. Isso não poderia ser evitado. Quer dizer, esse menino, ao reencarnar, esse rapazinho, ele trouxe no seu mapa, no seu mapa kármico aí, no seu planejamento, uma morte trágica naquele período da sua vida, que aconteceria em qualquer lugar, né? Mas aconteceu dentro da casa dele, para desespero, né, de todos, porque parece uma ironia mesmo, né? Lá no Rio não aconteceu nada com ele, foi acontecer dentro da casa dele. Então a gente tem que ter mais paz, mais tranquilidade na nossa vida, porque nós não estamos nesse mundo entregues à própria sorte, né? Nós estamos aqui supervisionados por um Criador, né? Que esse é o Pai, esse é o Criador. Nada acontece sem a sua permissão. E quando Ele permite, não é que Ele esteja sendo conivente com as coisas. Quando Ele permite, é porque é importante para aquela pessoa resgatar o seu passado. Ele precisa de passar por aquelas experiências, né? Não tem outro jeito para ele. Então, ele queima ali uma etapa encarnatória, muitas vezes, resgatando um passado dele todo, de uma forma muito dolorosa, né? Aos nossos olhos. Mas, mesmo assim, só vai sentir se tiver que sentir. A gente já falou aqui sobre aquela questão do filme Joelma, que depois virou filme, um espírito, era uma moça, né, que ela foi encontrada num estado ruim, né, depois quando encontraram o corpo dela e tudo, os pais desesperados com aquela coisa, com aquela situação toda, como ela deve ter sofrido e aquele horror que vê o resultado, vê o corpo, aí não... Fica com aquela impressão horrorosa, né, do momento da morte da pessoa. E, no entanto, foi feita uma psicografia pelo Chico, ela contando que ela não sentiu absolutamente nada. Que ela, quando viu que não daria para ela mesmo sair, que estava tudo em chamas, ela não tinha por onde escapar, ela escolheu um cantinho assim do ambiente em que ela estava, ali ela se sentou e encostou numa coluna que tinha naquela sala. Sentou e recostou ali. Ela só se lembra de ter ficado tonta com aquela fumaça toda. E ela lembra de acho que de uma ardênciazinha quando ela respirou. Isso só que ela se lembra. Mais nada. Ela não. Quando depois, aí ela dormiu. Ela conta na carta dela que ela dormiu. Ela acordou, aí ela estava junto de familiares que ela sabia que não estavam mais no mundo. Foi que ela entendeu que ela tinha morrido. Então não houve sofrimento nenhum, ela não sofreu, ela apenas partiu. Porque ela não tinha que passar por nada, não estava no mapa dela, ela sofrer aqueles horrores que outras pessoas podem sofrer. Para ela não estava isso, não era assim, né? Então foi uma fatalidade? Foi, ela estava lá trabalhando. Pegou fogo, ela não, aos olhos do mundo, mas aos olhos da espiritualidade de uma pessoa reencarnacionista, não, porque aquele gênero trágico ali da morte dela foi escolhido por ela, o gênero, e não a morte em si, o gênero, né, trágico, por conta de algum deslize dela do passado, de outra experiência na matéria. Então ela poderia ter controlado lá atrás.
depois que já estava aqui encarnado. Para resgatar isso aí, já não estava mais ao alcance dela controlar isso. Por isso que aos olhos do mundo né, uma fatalidade. Então aqui, né, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Olha, quando fez a escolha. Então, em nenhum momento, a gente pode dizer que o espírito não teve livre-arbítrio. Ele sempre tem livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Sempre. Ele só não tem quando ele não tem condições de escolha. Aí é diferente. Aí não dá, realmente, para escolher nada. Mas se ele tem condições de analisar, é dado a ele a oportunidade da escolha, ou então é dado a ele a oportunidade de aceitar aquilo que está sendo proposto para ele. Ele ainda é livre para isso. Quando ele não pode escolher, ele é livre pelo menos para aceitar ou não aquela situação que está sendo imposta para ele. Por isso que a gente diz, o maior presente realmente que Deus poderia nos dar, ele deu, é o livre-arbítrio. É a liberdade de agir e de pensar que pode construir a felicidade de cada um. Então a nossa felicidade, o nosso sucesso, está em nossas mãos. Está nas escolhas boas que nós fazemos durante a nossa vida. Na 854, está aqui, da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis. Isso aqui também é ótimo, essa pergunta, né? Olha a resposta. Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. Não, são um dos meios para que ela não se verifique. Olha essa resposta, como complementa a outra que foi feita agora mesmo. Aqui está claramente demonstrado que nós alteramos a nossa vida aqui na Terra, a nossa estada aqui na Terra, o tempo da gente aqui. Existe um instante da morte, mas na maioria das vezes ele não é obedecido por nós, ele não é levado em consideração, até porque a gente nem sabe, né? Então aqui está muito claro isso, ó, da infalibilidade da hora da morte, já que chegou o instante, eu tenho que ir, não tem jeito. Segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis. Quer dizer, isso seria atravessar a rua sem olhar, né? Uma situação parecida. Ah, eu não preciso tomar cuidado com isso. Eu não estou na hora de... Se eu tiver que morrer, eu vou morrer de qualquer maneira. E se eu não tiver que morrer, eu não vou. Ah, vai, porque o carro pega e mata. Né? Mata, passa em cima e mata. Então, são coisas que a gente não pode confiar. É igual aquelas pessoas que têm fé cega, aquelas que entram em covil, né? Dá aquele monte de cobra venenosa, não, eu tenho fé que não vou ser mordido. Vai lá, entra lá que vai ver o que vai acontecer. Vai morrer, né? Claro, gente, isso é falta de bom senso, né? Isso é fé cega. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo. Então aqui está claríssimo, olha, não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. A morte ameaça. Se tiver na hora, a gente vai. Mas se não tiver e a gente não fizer nada, também a gente vai. Tá? Se fizer, a gente não vai. Porque se não tiver na hora, a gente não vai. Mas se a gente não se socorrer, se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai. Né? Não tem como. Isso é a lei física, não tem jeito. São um dos meios para que ela não se verifique. Não é para ela se verificar, não é para ela acontecer. Mas se a gente não fizer nada, ela vai acontecer. Então, quando a gente tem uma doença, a gente tem que buscar ajuda. Tem que ir ao médico, tem que procurar recurso. Tem que ver, ah não, se eu não tiver que morrer, eu vou conviver com essa doença há muito tempo. Não vai não, vai morrer. Vai morrer antes da hora. Porque existe uma lei física, orgânica. As pessoas não podem ficar esperando milagres. Milagre não existe.
Por quê? Porque milagre é derrogação da lei da natureza. Né? Então isso não vai existir, porque Deus criou leis e Ele não vai derrogá-las. Ele pode, mas Ele não vai fazer, porque qual o interesse em fazer isso? Então não existe milagre. Existe aquele salvamento ali de alguém que não tem que morrer. Aí a pessoa vai falar, mas foi a mão de Deus que tirou ele daquele avião, ou foi a mão de Deus que o impediu de pegar aquele avião ou aquele ônibus, seja lá o quê. A mão de Deus então só salvou um. Por quê? Gosta mais dele? E os outros? Todos que morreram? Deus não gosta? Né? Então a gente tem que parar também com essa coisa de se achar privilegiado, né? Ah, Deus me salvou, foi a mão de Deus. A mão de Deus tirou porque não estava na hora da gente ir. Simples assim. Não é porque me prefere, não. Porque eu sou melhor que ninguém, não. Então a gente tem que ter cuidado também com essas coisas para não ficar ali assim, ó, né? Achando que, né, posso fazer o que for porque eu tenho fé, não vai acontecer comigo. Claro que vai. Vai acontecer com qualquer um. Aquilo que não tiver que acontecer e a gente não provocar, não vai. Mas se a gente provoca, vai acontecer sim. Vai acontecer com qualquer um. Nós todos somos, assim, vulneráveis a tudo. Né? Nossa organização é extremamente vulnerável. Então isso aqui, a gente ainda tem muito para comentar, logicamente, né? E vai ter que ficar para a semana que vem, porque nós já estamos aí no alcance da nossa hora. E se deixar aqui, a gorda fala. Agora que eu olhei lá, ó, 4 horas. Então, deem uma olhadinha em casa e aproveitem nessa olhadinha que vocês estiverem dando aí nessa questão, para fazer uma reflexão sobre a vida de vocês até aqui. O que poderia ter acontecido e na última hora não aconteceu, porque não tinha que acontecer. Né? E quais são, o que pode ter Deus aí de intenção em fazer que a gente passe sustos que não vão dar em nada. Vem essa questão aí depois. Né? Dê uma boa olhadinha em casa, porque esse assunto realmente ele é muito importante. Ele é um assunto que interessa muito a gente, porque facilita a nossa vida na Terra, nos faz ficar mais calmos, caminhar mais tranquilos aí na nossa jornada, com mais segurança, na certeza que nós não estamos aqui entregues à própria sorte, sempre supervisionados por um Criador que colocou um espírito protetor para nos proteger daquilo que não tivermos que passar e dar suporte e nos animar e estar junto de nós diante das dores as quais teremos que sofrer. Muita paz para todos. Vamos estudando do Espiritismo e vamos partir dessa 854 na nossa próxima reunião, né? No nosso próximo encontro, se Deus nos permitir aqui. Muita paz para todos.